Bom, e aí pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa segunda live do canal, sejam todos bem-vindos. E para quem ainda não acompanha o canal, esse é o canal do Sorveteiro Raiz, meu nome é Eduardo, e a gente sempre bate papo de maneiras da gente tornar a nossa sorveteria mais lucrativa. E para a gente fazer isso, para torná-la mais lucrativa, a gente precisa de 3 pilares principais, que seria atendimento, seria vendas e produtos, né? Não se faz uma sorveteria somente com produto, apesar de ser um pilar importante, mas existem outros fundamentos que tornam a nossa empresa lucrativa, a nossa empresa viável, tá? E hoje, um tema legal para a gente conversar é quando a gente pode contratar um colaborador. Então, quando é a hora? Né? Eu comecei, eu estou fazendo tudo sozinho. O que eu preciso fazer? O que eu preciso pensar? Quais as estratégias que eu tenho que pensar para me conseguir contratar um colaborador? Tá? O áudio está legal aí, galera? Dá um joinha no áudio aí, porque estou testando o microfone aí. Eu não sei se ele está ficando legal. Alguém pode me dar um joinha aí? Se puder, deixa eu esperar aqui a galera responder. Como é que tá? Ah, legal, show de bola. Então tá bom, tá me ouvindo bem, né? Então vamos lá. Então, quando é a hora que eu devo contratar o meu primeiro funcionário? Então vamos voltar lá do início. Qual é a realidade de uma pequena sorveteria? Ou de alguém que está ingressando no meio do sorvete? Geralmente, o cara começa com uma loja pequena, tá? Com maquinários pequenos, maquinários de entrada e com pouco dinheiro para investir. Essa é a maioria da realidade dos sorveteiros que começam, tá bom? E quando você começa desse jeito, geralmente você começa sozinho, ou você tem a ajuda da tua esposa, talvez da tua filha, do teu filho. Então assim, mas basicamente é você. Você não tem ainda condições de você contratar um colaborador. Talvez você ainda até MEI, né? Você abrir um MEI simples, que pode faturar até R$ 81.000 ano, tá bom? Para uns é muito, para outros são poucos, depende do momento que você está, mas o MEI funciona assim. Você tem uma série de vantagens, né? Você não precisa de contabilidade, você paga um imposto fixo que é bem baixo. Então, uma maneira da gente começar no sorvete de maneira legalizada, regularizada, tá? Sair da informalidade. Tem algumas vantagens quanto a isso. A gente consegue, às vezes, alguma linha de crédito, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá, então você começou a sorveteria, você está sem dinheiro para investir, às vezes do jeito que você começa, você já depende do lucro dessa loja para você sobreviver, né, para você manter a tua família. Então você pega e fala assim, eu não consigo contratar um funcionário ainda. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Essa é a realidade de quem está começando, tá? Lembre-se, eu estou falando quem está começando, eu não estou falando de pessoas que investiu numa franquia, a franquia já tem todo o seu esquema, já tem todo o seu modelo de negócio, mas eu estou falando de pessoas que começaram com sorvete. E aí quando a gente começa em um ramo, a gente ainda não tem cliente, a gente tem alguma expectativa, tá bom? A gente tem, a gente fala assim, pô, cara, eu espero vender tanto, mas você não tem ainda nenhuma métrica, não tem nada nesse sentido de falar assim, ó, nesse mês a minha meta é vender tanto. Você só começa com expectativa, então é mais ou menos um tiro no escuro quando você está começando. Você começou sem dinheiro, você começou sem um conhecimento, pelo menos com o mínimo de conhecimento, e você está começando o seu negócio. Então, no começo a equipe não existe. Eu falo que é a equipe, né? É só você. É você que compra, é você que vende, é você que produz, é você que entrega, é você que faz tudo, é você que faz a parte financeira. E a nossa realidade é essa, tá bom? Não tem jeito. Vamos encarar a nossa realidade. Só que aí você começou o seu negócio, ele começou a ir para frente, ele começou a ter vendas, você começou a ver um certo lucro, então você está no primeiro mês, no segundo mês, pensando em um monte de estratégias. Ó, o que eu vou fazer para vender?
como vai ser meu marketing, né? Como que eu vou atrair novos clientes. É comum isso. Você começa pensando em um monte de estratégia. Conforme a tua empresa vai crescendo, isto é, vai aumentando vendas, vai ocupando o seu tempo, porque lembra, é você que faz tudo. E aí, nesse período, é comum o quê? Se você estiver vendendo muito, você acaba focando no seu operacional e você acaba esquecendo um pouco as estratégias. Porque é você sozinho. Não dá para você produzir, entregar, comprar, fazer todo o pagamento financeiro, conversar com o fornecedor e ainda pensar em novas estratégias. Então, esse é um sinal que a gente precisa contratar o nosso colaborador, tá? Isso é comum acontecer. Então, vamos prestar atenção primeiro nos sinais. Um sinal importante é esse. Quando eu estou dedicando meu tempo 100% no operacional e eu não consigo mais traçar nenhum tipo de estratégia para minha sorveteria. Então, eu acordo de manhã, eu tenho que sair para comprar, eu tenho que produzir, eu tenho que levar para a loja, eu tenho que abrir a loja, eu que estou lá na loja também, geralmente produz no mesmo local, né? Então, eu já estou lá na loja, eu fico lá, eu almoço lá, eu janto lá, eu fecho a loja, e a hora que eu chego para casa eu tenho que pensar no que eu vou comprar amanhã e assim continua a rotina. Então você acaba não tendo nenhum tempo, nem cabeça para você pensar qual estratégia eu vou adotar para mim continuar crescendo. Esse é um sinal que está na hora de você contar com a ajuda de um colaborador, tá bom? Outro sinal importante, você não consegue suprir a sua demanda. Então, você está vendendo muito e você não consegue nem repor o produto na sua loja. Tá? Então, está sempre faltando o produto. Por quê? Porque você não tem capacidade de produzir. Você sozinho, talvez o seu maquinário seu maquinário tem uma capacidade limite, geralmente os maquinários de entradas, e aí você está sozinho, não adianta, cara. A máquina ela faz um tanto de sorvete por hora. Por mais que você seja rápido, se você já estiver trabalhando no limite da sua máquina, não tem o que fazer, tá bom? Ou você aumenta de máquina, ou você otimiza o seu processo, talvez através de outro colaborador. Então, esse é o segundo sinal que a gente tem que pensar na hora da gente contratar um colaborador. Outro sinal é, não, eu consigo produzir, mas eu estou atrasando meus pedidos, eu estou atrasando a minha demanda. Então, se você você produz seu sorvete, às vezes você arranjou um cliente fora da sua sorveteria e, pô, ele pede sorvete para você, eu não sei que maneira você trabalha, você pede talvez 3 dias para você entregar o produto para o seu cliente e você não consegue entregar nesses 3 dias, porque você tem que produzir para sua loja também, você tem que fazer outras coisas, você tem que trabalhar na loja, lembra que você é a equipe, é só você. Então, você não consegue suprir a sua demanda, ou mesmo na sua loja. Você está na sua loja, a pessoa, se você trabalha, por exemplo, por bola, a pessoa tem uma fila pedindo sorvete e está demorando muito para ser atendida essa fila. Porque a mesma pessoa que monta o sorvete é a pessoa que cobra no caixa. Tá? É a pessoa que talvez limpe a loja. Então esse é outro sinal que você está na hora de contratar um colaborador para te ajudar. Tá bom? Outra coisa importante, você perde clientes novos, então você perde novas oportunidades. Você está na sua loja, você está trabalhando, você está vendendo, você está ralando. Sorveteiro rala, a gente sabe muito bem que sorveteiro rala bastante. Então você está sem tempo e chega um cara e fala assim, pô, eu quero abrir uma loja, você não fornece para mim? O que você vai falar para esse cliente? Você vai falar não, porque você não tem capacidade de fornecer para ele. Você mal está dando conta de fornecer para a sua loja. Então, olha, o que você está pensando? Eu acho que eu não consigo pagar um colaborador. Talvez, com esse cliente novo, já valia todo o investimento no seu colaborador. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Não é quanto custa um colaborador. Primeiro, a gente tem que ter em mente que um colaborador não pode ser um custo na sua empresa. Ele tem que ser um investimento, né? E um investimento tem que sempre dar um retorno. O que é o retorno do nosso colaborador? Ou aumento de produtividade,
ou o maior lucro. Então, ele vende mais, tá? Vamos pensar que você tem o seu modelo de negócio, talvez seja atacado, você aumentou, você contratou um vendedor, eu tenho minha capacidade produtiva, eu consigo produzir legal, beleza, só que eu preciso vender, então você contratou um vendedor, então quer dizer, esse cara te dá lucro. Ou você, eu não estou dando conta de produzir aqui, cara, muito processo eu sozinho não consigo. Você chamou um colaborador para você, ele está aumentando a sua produtividade, ou até mesmo otimizando os processos. Tá bom? Então, vamos sempre pensar assim, ó, um colaborador é sempre um investimento. O que nós estamos batendo papo aqui, conversando hoje é quando é a hora de nós investirmos nesse colaborador. Tá bom? Outro sinal importante, quando o seu trabalho começa a ser executado de maneira insatisfatória. Então, o seu produto que você fazia no início, quando você abriu, quando você não vendia tanto, quando talvez você estava mais animado, era melhor do que é hoje, por inúmeros detalhes. O seu atendimento era melhor do que é hoje. Então a sua loja hoje tem mais movimento, por mais que você fale, tá bom, eu trabalho self-service. A gente aqui também trabalha no sistema self-service. Mas depende do movimento, se ficar uma ou duas pessoas aqui, é insuficiente para cobrar das pessoas que estão pegando sorvete, para limpar a loja, para responder alguma dúvida, para limpar a mesa, para atender algum pedido, para montar alguma taça. Então, assim, se torne satisfatório. De uma vez, mesmo o seu produto ou o seu atendimento satisfatório, aí, cara, a gente dançou. Não pode de jeito maneira, tá bom? Então, olha quantos sinais a gente tem, ó. Primeiro, quando a gente está 100% operacional, a gente deixa de traçar estratégias do nosso negócio. Segundo, quando a gente não consegue suprir a demanda da nossa demanda, né? A gente não consegue produzir o suficiente que a gente vende. Terceiro, a gente atrasa pedidos. Quarto, a gente perde novas oportunidades ou novos clientes. Já imaginou? Às vezes, eu não sei em que vocês trabalham, às vezes tem uma festa grande, o cara fala assim, pô, cara, eu queria ter sorvete lá, você não consegue colocar 2 freezers lá e atender a gente? Você não vai conseguir, porque ou você não consegue produzir, ou você não tem funcionário para isso, tá? Porque você tem que estar na loja, quem vai levar o freezer? Quem vai ficar no freezer? Quem vai abastecer os freezers? Então, olha como é importante. Às vezes a gente fala assim, ó, eu não estou contratando porque eu preciso economizar, mas eu estou perdendo novas oportunidades. E uma vez que você perde essa oportunidade, lembra, o cliente veio buscar produto, sorvete. Se ele não pegar seu, ele vai pegar de um concorrente seu. Então você também está dando margem para o seu concorrente crescer. Tá? Outro fator importantíssimo que a gente tem que pensar na hora de contratar um colaborador é a nossa saúde. Tanto a nossa saúde física como a nossa saúde mental. Tá? Que chega uma hora que a gente não aguenta. Por mais que você fale, eu estou vendendo bem, eu estou ganhando dinheiro, está sobrando dinheiro, chega uma hora, cara, que a gente pifa. Ou pifa mentalmente, né? Você fica, sabe aquela estafa mental, aquele cansaço mental. E o cansaço mental é pior que o físico ainda. O físico, você está um dia meio quebrado, cansado, você dormiu, no outro dia você acorda bem. O mental não. O mental ele não te deixa dormir direito, não te deixa nada. E você tem outras coisas além do seu trabalho. Você tem a sua família, se você não tem esposa, filhos, talvez você tem pai e mãe. Ou se você não tem, você tem amigos. Você tem os seus hobbies. Você tem as suas necessidades. Então tem que levar tudo isso em consideração, tá bom? Isso é muito importante. E se a gente... outra coisa que eu pensar aqui, a gente acaba tendo falta de reconhecimento. Por quê? Você está ralando, você está trabalhando pra caramba, cara. Você não para, você se dedica, você está cansado, você está com dor e você está lá. A gente sabe, eu sei como é sorveteiro, cara. E eu tenho o maior respeito por sorveteiro. Uma que eu sou, a minha família é. E, pô, eu brinco que... Mas a grande, grande maioria, se não todos sorveteiros, são todos gente boas, pessoas trabalhadoras, cara. Que prezam pelo seu serviço, que prezam pelo seu trabalho.
Então, assim, mas chega uma hora, o que acontece? Você começa a trabalhar tanto, você não tem tempo para hobby, você não tem tempo para família, você não tem uma qualidade de vida e você começa a errar nos seus processos, você começa a errar nos seus trabalhos. O que vai acontecer? Você não vai ser reconhecido, você vai começar a ter críticas. E aí complica, né? Então nós temos que pensar em todos esses fatores na hora que a gente for contratar um colaborador. E lembra que eu falei, o colaborador, ele é o quê? O colaborador, ele é um investimento. Então, ele vai ajudar a gente, ele não é um custo para a nossa empresa, ele é um investimento. E sem colaborador, a gente não consegue crescer, tá? Você pode ser, nossa, um trabalhador fantástico, você pode ter pique, você pode ter energia, saúde, você pode ter o seu processo otimizado da melhor maneira possível, mas você tem um limite, tá? Você é um. Então chega uma hora que ou a sua empresa vai parar de crescer, né? Ou talvez você comece a ter até prejuízo por uma série de fatores que vai acontecendo e desencadeando. Saúde, problemas no processo e tudo mais. Então a gente tem que contratar um colaborador se nós quisermos crescer, tá bom? Se a gente quiser ter uma empresa de sucesso, tá? E aí tem várias maneiras para a gente contratar um colaborador. Tem várias opções. Por exemplo, uma primeira opção que a gente pode fazer com o colaborador, que é a mais simples, que também entra como colaborador é um freelance. Só que um freelance ele tem algumas situações específicas. Um freelance a gente usa quando? Para momentos de pico. Então, ó, eu estou no verão, cara, esse sábado e domingo, ou eu tenho um feriado, ou sei lá, eu estou numa cidade turística, eu tenho um dia de muito movimento. Eu vou contratar mais um freelance para me ajudar. Porque não tem problema se eu deixar um freelance lá, vamos dizer assim, meio que sobrando para me ajudar. Porque é um freelance, você paga por dia. E quais são os limites dele? Ele só vai fazer as coisas mais básicas, tá? Primeiro porque ele não tem treinamento, tá? Ele não conhece, às vezes ele nem conhece a tua empresa, ele não está adequado com a cultura da tua empresa, ele não conhece as partes específicas da tua empresa, o teu produto, preços, dúvidas relacionadas ao seu negócio, ele não conhece. Então, geralmente a gente contrata uma freelance para ajudar a limpar a loja, tá bom? Para ajudar, talvez, a repor os produtos, né? Para entregar os pedidos, coisas básicas, tá? Que qualquer pessoa consegue fazer. Isso é uma maneira, tá bom? É um início da gente contratar um colaborador. Mas nesse caso, seria um colaborador temporário, tá? Quando a gente for pensar em contratar um colaborador definitivo, isso é, o que a gente vai registrar em carteira, tudo certinho, vai trabalhar com a nossa empresa, a gente tem que pensar em estratégias. Primeiro, para que eu quero esse colaborador? Lembra que eu falei? Ele tem algumas funções. Se uma função desse colaborador for, eu quero aumentar minha produtividade. Então a gente tem que pensar em contratar um colaborador com essas características. É produção que é o meu principal problema hoje, a minha principal deficiência. Então eu vendo muito, eu não tenho capacidade de produzir, porque está faltando gente, colaborador. Essa é uma maneira. Ou não, ó, eu preciso contratar um colaborador porque eu quero vender mais, tá bom? Eu vendo bem, eu estou feliz, eu estou trabalhando bem, mas eu tenho condições de vender mais. Então, talvez é a hora de eu contratar um vendedor, se eu for uma fábrica, no caso, se eu for um atacado, não sei, eu quero expandir meus negócios, eu quero colocar freezer na rua, é uma opção, tá? Outra opção é eu quero ter mais um meio de venda, então eu não trabalho com delivery, entre a opção de marketplace e de delivery próprio, eu escolhi um delivery próprio, né? Ou eu posso estar dentro também do marketplace com um entregador próprio, porque eu trabalho com sorvete, me entrega mais rápido. Você tem algumas vantagens e desvantagens quanto a ter um próprio entregador e não usar da plataforma. Mas isso é assunto para outra live.
Mas é uma opção também. Então eu estou contratando uma pessoa para mim começar um outro meio de venda, para mim ter outro canal de venda e, consequentemente, vender mais e faturar mais. Essa é também uma opção, tá? Outra opção que a gente pode fazer é produção, aumentar vendas e otimizar processos. Então, depende da situação que você está, você precisa fazer tudo. Às vezes, você contratando um colaborador e você destinando alguns processos exclusivos para ele, ele vai otimizar muito o seu tempo, tá? Otimiza o seu tempo, você consegue pensar em estratégias novas, tá? E você consegue vender mais através de estratégias novas, tá? Lembra que você tem que pensar assim, ó, a hora mais cara de trabalho é a sua como chefe. Então vai chegar em uma hora, por exemplo, que você fala assim, ó, não vale a pena eu ficar uma hora limpando a loja, sei lá, a hora que eu fechei, entendeu? Ou, por exemplo, se eu trabalho eu vou fazer um sorvete de flocos, pô, não vale a pena eu perder mais uma hora para mim ficar cortando chocolate, ou eu ter que ir lá no supermercado ou no distribuidor comprar tal coisa para fazer meu sorvete, entende? Não vale a pena talvez eu lavar toda a minha produção após o serviço. Então você tem que pensar em todos esses fatores para você decidir quando você vai contratar um colaborador. O que a gente precisa ver? Então nós chegamos numa posição assim, ó, bom, agora está na hora de eu contratar o meu colaborador, agora está na hora de eu dar um salto, ou eu preciso descansar. Coloquei na ponta do lápis, se eu continuar vendendo o que eu estou vendendo, eu já consigo pagar o meu colaborador. Então significa que você chegou na hora de contratar seu colaborador. Agora, eu vendo, a minha loja tem um certo lucro. Sei lá, eu tenho 2.000 de lucro, meu colaborador vai custar 3, não é a hora de você contratar um colaborador. Tá? São coisas óbvias, você vai ter um prejuízo na tua empresa. Então, além de todos esses fatores, a gente precisa também fazer o custo. Quanto me custa um colaborador? Não é difícil fazer, se você já tiver contabilidade, ela faz para você mesmo ou você consegue fazer. Quanto que ele vai me ficar por mês um colaborador? E a conta não é só o salário, tá bom? A conta é salário, vale transporte, vale alimentação, cesta básica. Depende da região que você está no Brasil, tá? Aqui é assim, cesta básica. Aí você tem que contar no mês também um dozeavos de férias, um dozeavos de 13º, um dozeavos de terça adicional de férias. Tudo isso tem que entrar no seu custo, tá? E um dozeavos de 40% de fundo de garantia. Se pensar que futuramente, um dia você vai precisar mandar esse cara embora, ou sei lá, ele vai sair. Mas por fim, essa é a conta mensal, então não é só o salário dele. Essa é a conta mensal. Esse colaborador me custa isso por mês. Ele se paga? Ele vai me produzir mais que isso? Porque senão não faz sentido. Você fala assim, eu estou contratando um colaborador aqui, ele me custa 3.000 reais. O meu picolé eu vendo a R$1. Ele consegue fazer, sei lá, 2.000 picolés? Não faz sentido. Entendeu? Ou a capacidade que ele vai ter de produzir não vai ser suficiente. O lucro que eu tenho sobre essa produção não vai ser suficiente nem para pagar o salário dele. Então, não está legal, tá bom? A gente precisa pensar em todos esses fatores, tá? Um erro muito comum nas empresas, principalmente empresas pequenas, é contratar parentes, tá? É muito difícil trabalhar com parente. Vocês sabem, aqui eu trabalho junto com a minha esposa, com o meu sogro e com a minha sogra. E, sei lá, eu falo que talvez nós somos um caso à parte. A nossa relação é muito boa. Eu tenho eles como pai, tá bom? E a gente se dá super bem no serviço, tá bom? Mas, assim, geralmente quem toma um pouco mais das decisões é o meu sogro e eu na fábrica, e quem toma mais as decisões na loja é minha sogra e minha esposa. Mas a gente se dá muito bem, porque nós aprendemos a separar as coisas, nós aprendemos a hierarquia. Só que eu sei que é muito difícil trabalhar em família.
E quando eu estou pensando em trabalhar em família, eu não estou falando marido e esposa, né? Ou um casal, cônjuge, não é isso. Eu estou falando, por exemplo, de você contratar o tio, de você contratar um sobrinho, de você contratar, sei lá, cara, um primo. É complicadíssimo, porque as pessoas não entendem essa hierarquia da empresa. E aí você vai cair em dois problemas. Um, ou você não vai cobrar essa pessoa, porque às vezes você fala, cara, como é que eu vou cobrar meu tio? Meu tio tem 15 anos mais velho que eu. Pô, meu tio, adoro meu tio, gostava, cuidava de mim quando eu era pequeno. Tá bom, mas é tua empresa, cara. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, você precisa alinhar, você precisa cobrar. E aí você deixa de cobrar. Isso vai virando uma bola de neve que vai te dar um problema futuro. Ou a segunda opção, você cobra. Você cobra e a pessoa não aceita, porque a pessoa acha que na empresa ela ainda é o seu tio. Na empresa você tem que ouvir ele, ou na empresa talvez ela acha que ela tem algum privilégio maior que os outros, ou algum tipo de privilégio porque ele simplesmente é seu tio. Pô, você deve um favor para ele. Então é muito complicado quando a gente vai contratar esse tipo de parentes. Ah, não, eu quero contratar. Então o meu conselho é: senta, conversa muito bem, tá? Coloque tudo na mesa, bem claro, e resolva sempre os problemas no início. Não deixa virar uma bola de neve, tá bom? Senão a gente vai ter muitos problemas. Tem famílias que deixam de se falar por causa de negócios, tá bom? Tem muitos problemas. A gente cansa de ver esses tipos de problemas. Tem irmãos brigados, tem primos, tem tios e por aí vai. O negócio não para, tá? Outra coisa a gente precisa ver para contratar um funcionário. Nós temos que checar a procedência desse funcionário, da onde ele veio. Primeiro, pesquisa básica, redes sociais, Facebook, Instagram, né? Você precisa checar. Coloca o nome completo dele lá no Google, tá? Vai sair se ele tiver algum processo. Pô, às vezes seu funcionário tem um processo criminal. Sei lá, ele está sendo acusado de um crime aí, cara. Sei lá qual crime. Isso não quer dizer que, pô, eu não posso contratar ele, o cara não merece uma segunda chance. Às vezes o cara foi preso, cumpriu e tá solto, ele não merece segunda chance. Não é isso. Mas você precisa ter ciência disso. Você precisa estar consciente da pessoa que você está contratando. Às vezes você entra só com o nome dele no Google lá, você vai ver ele processou as 3 últimas empresas que ele trabalhou. E aí, por que ele não vai fazer isso com você? Você vai correr esse risco. Então você precisa estar consciente disso. E lembre-se, nós estamos falando do nosso primeiro funcionário. Então, se nós estamos pensando em contratar um funcionário, você acha que a gente tem parte jurídica? Em qual sorveteria vocês conhecem que tem uma parte jurídica? Então, pô, se um dia esse funcionário vai no processo, você vai ter que contratar advogado, perder tempo, tá bom? Perder dinheiro, porque o advogado não trabalha de graça, pô. Não existe isso. Então tem que pensar em tudo isso quando a gente for contratar o nosso funcionário, tá bom? Outra coisa importante, contratamos o nosso funcionário. Contratamos não, chamamos ele para entrevista. Ó, nós escolhemos realmente esse funcionário, é esse que nós vamos começar a conversar. O que você tem que deixar claro para ele na entrevista? Primeiro, faça perguntas, né? Faça perguntas abertas, ouça a resposta dele, encare a entrevista como um encontro. Um encontro no sentido que você quer conhecer a pessoa, você quer saber o que ela pensa, você quer saber o que ela pensa sobre comércio, né? Você quer saber o que ela pensa sobre sorveteria. Deixe os pontos claros para ela, o que você quer. Por exemplo, quando a pessoa vem aqui na sorveteria, a gente vai contratar, a primeira coisa que eu falo, olha, a gente trabalha de sábado, domingo e todos os feriados.
Nós trabalhamos com o lazer das pessoas, com o lazer das crianças. Então, se você falar para mim assim, eu não trabalho de sábado e domingo, você não serve para a nossa vaga. Tá? Isso tem que ficar muito claro para o nosso funcionário, tá bom? A gente tem que deixar desde a entrevista para ele quais são os valores e a cultura da nossa empresa. O que nós prezamos aqui? O que é de mais importante? Por exemplo, na nossa sorveteria, o que nós prezamos mais é o atendimento. Então, isso é o mais importante. Nós já dispensamos várias pessoas por causa do atendimento. Porque para nós, o atendimento é fundamental. Então, por isso que é importante você ter os valores e a cultura da sua empresa para você passar para o seu funcionário. Lembre-se que ele está chegando agora. A gente tem aquele negócio assim, nossa, o cara não fez um negócio que é óbvio. É óbvio para você que está na tua empresa há muito tempo. O seu funcionário está chegando agora. Então, se não for passado isso para ele, se não for passada a cultura, passados os valores, ele nunca vai entender. Então a gente fica naquela constante briga, fala, pô, mas como é que esse cara não consegue perceber esse negócio óbvio? Porque, cara, é você que está na sua loja. Talvez 1, 2, 5 anos, talvez 10 anos. Para você é óbvio, você faz isso há 10 anos, o seu funcionário não. Às vezes ele nunca trabalhou numa sorveteria. Então você também tem que prestar atenção nisso. Tá? E como a gente consegue implantar a cultura no nosso funcionário? Uma vez que nós fizemos a entrevista, vamos, então, beleza, chamamos um cara para trabalhar. Ele vai começar a trabalhar na nossa empresa. A gente tem que ter um treinamento bem feito, tá bom? A gente tem que acompanhar ele de perto, tá? O treinamento que eu falo bem feito é detalhado, de preferência escrito, tá bom? E você passar passo a passo com esse funcionário. Passar quais são as prioridades, passar maneiras de fazer, os processos. Então é legal você ter na tua empresa, às vezes as pessoas falam assim, não, isso é só em fábrica grande, não. É os famosos POPs, né? Que é processos operacionais padronizados. Então, se você for numa fábrica, por exemplo, até o jeito de lavar a mão tem um jeito certo. Então, o jeito de limpar a mesa tem um jeito certo. O jeito, sei lá, de limpar o banheiro tem um jeito certo. O jeito de montar uma taça também tem seu jeito. O jeito de receber um cliente a hora que ele chega na sua loja tem um jeito certo. O jeito de... que mais? De pedir um feedback do seu cliente a hora que ele vai pagar tem um jeito certo. Então, isso é você que define e através do treinamento e cria esses POPs, que são nada mais que documentos. Então, por exemplo, quando a pessoa for montar a taça, principalmente no começo, ela fala, cara, como é que monta a taça? Ela olha o processo, como é que é, certinho, padronizado. Então, você põe isso primeiro, você põe aquilo, você pega o copo, tal, sei lá. Mas detalhe o seu processo o máximo possível, tá bom? E acompanhe ele de perto. E uma maneira para você ter menos erro, porque o que acontece também? Gente, eu contratei um funcionário para me ajudar. Qual que é o nosso maior medo? Você fala, cara, ele não vai fazer igual a gente, vai dar pau. Né? Então, pô, cara, é difícil fazer sorvete. Eu demorei pra caramba, eu cheguei no meu processo. Se eu errar um negocinho no sorvete, se eu tirar antes da máquina, o sorvete ele vai sair mole. Se eu tirar depois, ele vai sair muito duro, ele perde expansão. Não sei, você trabalha com sorvete que ele é bem expansivo, né? Ele tem um overrun grande. Então, se você tirar na hora errada da máquina, você perde expansão. Então, basicamente, às vezes, se é você que está tirando, você consegue tirar, sei lá, 10 potes de 2 litros da sua máquina. Se você errar o tempo, você vai tirar 9 ou você vai tirar 8. Então, quer dizer, olha o prejuízo que você está tendo. Eu estou falando com o mesmo tanto de calda de sorvete. Então, como a gente consegue, de uma maneira, a gente consegue contratar uma pessoa e manter o mesmo processo, o mesmo padrão da nossa loja.
Uma são os POPs, outra é o treinamento, e a outra maneira, uma estratégia é começar pelo básico. Então, o que o nosso funcionário vai fazer? Ele chegou essa semana, pô, não põe ele para tirar o sorvete. Começa ele pelo básico. Começa talvez ele recebendo o cliente e apresentando a loja, na limpeza. Ó, você tem facilidade com o caixa? Deixa ele no caixa para te ajudar. Né? Ó, nós vamos começar a fazer sorvete agora. Ele fica na limpeza das máquinas. Ele fica, que mais? A gente pode pensar. Ele fica, vamos pensar aí. Ele fica na montagem das taças, uma vez que está padronizada. Mas a ideia é sempre você colocar ele nas funções mais básicas iniciais e as funções que te ocupam mais tempo. Então você não vai colocar logo no seu coração, se você produz o sorvete, você vai falar para ele assim, ó, faz o sorvete aí, joga a receita na mão dele e fala, faz aí. Não é assim que funciona. Talvez isso seja a última coisa que você tem que ensinar ele. Tá? Comece pelas coisas básicas e que te tomem tempo. Assim você vai se dedicar para as coisas mais específicas e vai otimizar o seu tempo. Tá? Mas, quando a gente pensa, nós partimos de sozinho, ou quando eu digo sozinho, pode ser você e a sua esposa, só a sua família, né? E vamos contratar um funcionário. A gente não tem como você fala assim, eu estou sozinho, eu vou contratar 5 de uma vez. Um vai ficar só no caixa, outro na produção, outro só na limpeza. Isso não existe. Em loja pequena não existe, não é nossa realidade. Então, a gente tem que começar pelo básico, mas esse colaborador tem que souber fazer tudo. Ele tem que saber fazer tudo na tua empresa. Tem que ensinar para ele fazer tudo. Para ele tocar a sua empresa, no caso, você falte ou você tenha que sair. Então, você vai perceber quais são, onde ele se adapta melhor. Tem funcionário seu que vai se adaptar melhor na produção, tem funcionário seu que vai se adaptar melhor no atendimento, mas mesmo assim, ele precisa saber passar por todos os setores. Por exemplo, a gente teve um caso aqui, a gente teve uma colaboradora, cara, ela vendia muito bem, mas, ela não servia para sorveteria, ela não conseguia adequar em um monte de coisa. No final, a gente acabou dispensando ela, porque a gente tinha uma que não vendia assim tão bem, não era uma vendedora fenomenal, mas em compensação, todas as outras, ela vendia razoável, né? Quando eu digo vender bem, é assim, chega um cliente, ela consegue colocar um sorvete a mais, ela consegue oferecer um negócio a mais. Aquela outra, ela era um avião, essa era um pouco menos, mas essa segunda, todos os outros papéis ela desempenhava bem melhor que a primeira, tá? Então, teve uma hora que a gente teve que dispensar uma das duas, a gente pensou no quê? A gente dispensou a primeira e manteve a segunda, porque naquele momento, para a gente era melhor ter uma que cuidava, sabia passar por tudo, do que ter aquela lá que fazia um papel muito bem, mas em compensação, todos os outros papéis ela desempenhava mal. Horário, chegava atrasada, e isso tendo reunião semanais tal, e não adiantou. Então, o que aconteceu? Ela foi dispensada. Tá bom? O que mais que a gente pode falar para contratar um funcionário? A gente começa na básica, e aí você vai aprimorando, lógico, tá? Ó, se o funcionário aprendeu, cara, porra, ó, você nunca fez sorvete? Então beleza, vamos lá, ó. Vamos aprender primeiro a gente fazer a mistura dos ingredientes. Por ele tá aprendendo, ó, vem cá agora, vamos tirar um sorvete comigo aqui. Ele vai aprendendo. E aí você vai, aos poucos, soltando, ensinando. Aos poucos você vai tornando ele cada vez mais específico. Tá bom? É assim que funciona. Outra coisa, aproveita esse período de experiência, tá? É importante, você tem 90 dias de experiência perante a lei. Você pode dividir até em 2 vezes esse período de experiência. Então você pode dividir 45 mais 45, tá bom? Você pode fazer 30 e 60. E geralmente, quando o funcionário não é bom, você consegue perceber nesses 3 meses. Tem vários sinais, tá?
O primeiro mês, se ele estiver precisando trabalhar, por mais que ele seja ruim, ele vai se esforçar, mas ele vai dar algum sinal nesses 3 meses ou alguns sinais que ele realmente não é bom. Se ele não for bom, por mais que você esteja pensando, tchau e pega outro, tá bom? Não vale a pena insistir no erro. Precisa treinar muito, tá bom? E aí, cara, chega uma situação que não é fácil. É a situação da gente delegar. Parece um negócio tão simples você falar assim, ah, beleza, cara, o funcionário está lá trabalhando para mim e eu estou tranquilo. Mas não é assim que funciona, tá bom? A gente tem preocupação com o nosso negócio, a gente tem responsabilidade. E parece, quem já passou por essa fase assim, ó, quando você está na loja o tempo todo, e aí você passa a não estar, você coloca um funcionário, você vai fazer outras funções, sei lá, pô, parece que dá tudo errado. Ou você fala assim, ó, eu tô na loja todo dia, aí eu vou pegar tal dia, eu vou sair. Eu preciso ter uma festa de família e tal, então eu vou deixar minha funcionária lá. Cara, você deixa tudo pronto. A sua loja tá cheia, tem produto, tem tudo, cara. Você já pensou em qualquer pepino que possa acontecer e você resolve os pepinos, ou você já deixa tudo para resolver, fala, se acontecer isso, você faz isso, você resolve tudo. Parece, ó, parece bobeira, mas no dia que você vai sair, algum pepininho dá, e você fala assim, pô, cara, eu devia estar lá. É difícil a gente desapegar da nossa loja, mas é preciso a gente delegar. Eu lembro, cara, que quando eu ficava o tempo todo na loja, hoje eu fico muito pouco. Eu fico mais na fábrica. É difícil eu estar na loja, né? Então eu fico lá na parte da fábrica. Eu lembro que, pô, cara, chegava o final de semana, tava calor, na loja às vezes tinha assim, tinha as duas colaboradoras, tinha mais uma freelance que eu chamava. Lembra que a nossa loja é tudo self-service, então assim, é bem rápido, operacional, é bem tranquilo. Final de semana, a ideia é todo dia tá, mas final de semana eu falo para elas, é tudo transbordando. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo, tudo no esquema. Aí você olha na câmera, a sua loja está lotada. Cara, me dava um faniquito. Eu falava, rapaz, eu preciso ir lá na loja. Eu preciso ficar lá na loja porque, sei lá, tá lotada. As meninas não vai dar conta e não sei o quê. E por muitas vezes eu ia na loja. Eu chegava na loja e eu ia lá e eu não fazia nada. Eu ficava olhando e conversava com os clientes e tal, mas operacionalmente eu não fazia nada. Eu só ficava olhando. E as coisas fluíam normalmente. Comigo ou sem. Então, assim, mas a gente não consegue, cara. A gente acostumou a se falar assim, rapaz, não dá para deixar a loja sozinha no final de semana. E se tiver bem trabalhada, bem preparada, com funcionário, com uma equipe bem legal, você consegue deixar sua loja sozinha. Isso parece bobeira, mas quem está na loja o tempo todo e vai dar esse salto, cara, não é fácil. Não é fácil você delegar. Sabe? E às vezes é um problema tão fácil de resolver, pepininho dá um monte. É um problema, olha, falando que a gente se apega e não consegue largar, é isso mesmo. É, é tão fácil, cara, a gente resolver, a gente fala para a pessoa resolver, mas parece pô, cara, você fala, não, eu tenho que ir lá. Você perde tempo no começo, você acaba indo lá, é uma coisa tão básica, cara, que qualquer pessoa poderia resolver lá. Isso é mais comum do que vocês imaginam. E aí, quando você consegue desapegar, você passa para o segundo período. Aí sabe o que acontece? Você fica com culpa, cara. Você fala, rapaz, tá um calor do caramba, eu devia estar lá na minha loja, cara. Trabalhando pra caramba, que agora é o momento de vender. Não ia mudar nada, você tá na sua loja, ou tá os dois colaboradores, você já colocou uma freelance de reserva ainda, tá tudo bem, mas te dá aquele negócio e fala, nossa, cara, ó, eu tenho que estar lá, senão a minha loja não funciona. Isso que isso é uma pessoa centralizadora, que é comum, pô. A gente começou sozinho, a gente começou sem ninguém, tá? E a gente depende disso, a gente depende da nossa loja, a gente não quer que a nossa loja queime, né? Que a nossa loja
quebre, a gente fala assim, cara, eu preciso estar lá o tempo todo. Mas você não precisa estar lá o tempo todo. Você precisa ter uma equipe bem treinada, ter processos operacionais bem padronizados, ter uma organização. É isso que você precisa. E não tá lá. Tá bom? Senão, como é que faz uma franquia? Ou sei lá, umas empresas que tem várias lojas próprias. Você é um só, cara. Como é que você faz? As nossas duas lojas aqui é perto uma da outra. Se eu quisesse ficar só nas lojas, até podia ficar rodando uma ou outra. Mas mesmo assim, quando tendo duas lojas, ou eu tô em uma ou eu tô em outra, se eu tivesse nas lojas. E se eu montar a terceira? Não dá para dividir em três, cara. Então a gente precisa saber montar uma equipe e confiar nessa equipe. Isso é fundamental para a gente crescer. Tá bom, gente? Então vamos sempre pensar nesses fatores aí. Vocês têm alguma pergunta aí sobre essa questão? Me fala aí, vocês têm funcionário? Como é que foi para contratar o primeiro? Qual que foi a maior dificuldade aí na hora de contratar um funcionário? Porque todo mundo vai falar assim, nossa, mão de obra tá difícil, né? É engraçado que a gente que é empreendedor, você ouve pessoas na rua falando assim, olha, o desemprego tá alto, tá difícil arranjar um emprego. E a gente, quando quer contratar, nunca arranja um. Já percebeu? É sempre assim. O cara tá reclamando que não tem emprego e nós, que precisamos contratar, estamos reclamando que não arranja funcionário. Já percebeu, cara? Olha que incógnita. E o trabalho, a mão de obra no Brasil é ruim. A mão de obra no Brasil não é boa, ela é despreparada. Tá bom? Dá uma dica de como mandar o parente embora. Fala tchau. Meu, tem que sentar e tem que conversar, tem que ter uma conversa sincera, franca. Então não tem jeito. Tá bom? Porque das duas, uma. Se você não foi corrigindo ele quando precisava corrigir, se ele não te respeitava, por exemplo, quando ele precisava respeitar e você não corrigiu ele, não colocou ele no lugar, vamos dizer assim, as coisas complicam um pouquinho mais. Mas mesmo assim você tem que sentar e ter uma conversa sincera com ele. Talvez ele vai ficar bravo com você no começo, mas espero que ele entenda. Se não entender, cara, você tem que pensar que é a tua empresa. Você vai falir a tua empresa e não vai mandar teu parente embora? Não faz sentido, tá? Ou se você teve várias conversas, se queixou várias vezes com ele, falou que ele precisava mudar, que ele precisava melhorar e não deu resultado, aí você simplesmente vai chamar ele e, como você deve fazer com qualquer pessoa, com maior educação, e vai dispensá-lo. Lembra, você tem todo o direito de dispensar quem você quiser da tua loja, da tua empresa. Isso não é uma prisão que você tem que ficar o tempo todo com a pessoa. Você tem todo o direito de dispensar quem você quiser, tá bom? É só você pagar o que ele tem direito, pagar todas as coisas certinho e dispensa. Agora, se esse parente não quiser mais conversar com você, se ele tiver um pouco de bom senso, ele talvez vai ter um pouco de raiva no começo de você, né? Isso é comum, ele vai ficar com raiva porque, cara, ele perdeu o emprego, ninguém quer perder o emprego, ele vai achar que ele não merecia, que não é o certo, que você é um ingrato e assim por diante. O parente geralmente vai pensar assim, mas no final ele vai falar, pô, cara, tá tudo bem. Ou talvez o cara tinha razão, a empresa é dele, e dispensa, tá bom? O que não dá é para ficar aguentando uma pessoa desse jeito que não está rendendo, sendo parente ou não, tá? Outra pergunta aqui, sobre o tempo aberto da loja, no verão e no inverno. Então, a gente faz, como é que a gente procede aqui nas nossas lojas? Eu combino com as colaboradoras, hora extras, geralmente eles fazem banco de horas. Às vezes a gente paga, mas na maioria das vezes é banco de horas. E isso é o combinado com elas. Então, por exemplo, no verão, elas vão juntando horas e eu falo, ó, depois você junta bastante horas no inverno e vocês tiram alguns dias seguidos. Não tem problema nenhum. Porque como a gente faz aqui, ó, no verão a gente fica das 10 da manhã às 10 da noite com a loja aberta. Ou pelo menos às 9 horas da noite. Então são
vai de 11 a 12 horas de loja aberta durante o dia. Todos os dias, tá bom? O funcionário, o colaborador aqui, ele folga uma vez na semana e um domingo no mês, normal. E no feriado, a gente paga normal. Ou folga ou a gente paga, depende do tempo. Mas nós estamos abertos todo dia. E aí, o que a gente faz no inverno? No inverno, a gente reduz o horário de trabalho. Então, em vez de ser das 10 às 10, a gente faz das meio-dia até as 7h20. É assim que a gente trabalha aqui no período de inverno. Que nem hoje a loja fechou 7h20. Eu estou fazendo a live aqui da loja. Eu vim aqui, que é um lugar quieto aqui, já fechou todos os comércios, por fim, é legal aqui. E aí a gente faz da meio-dia às 7h20. Então dá para aquele funcionário tirar horas enquanto o outro cobre. Acaba sendo só um turno de trabalho. Tá bom? Então é bem tranquilo. Essa é a estratégia que a gente usa aqui. Tá? Outra coisa que é como montar um treinamento para o meu funcionário. Cara, a gente faz o treinamento no computador, né? Eu digo, escrito, de papel. E a gente passa o funcionário passo a passo. Então, por exemplo, aqui a gente tem no treinamento como montar taças, como atender delivery, como receber o cliente, o que mais? Como cobrar, né? Como se retratar aos clientes. Então, assim, como chamar a pessoa como falar bom dia, boa tarde, boa noite, chamar pelo nome se possível. Às vezes a pessoa te dá o cartão, né, cara? E no cartão tá o nome. Tá? Então, assim, a gente tem alguns treinamentos. Como limpar a sorveteria, que hora vai ser limpada. Então, por exemplo, a menina que entra, a primeira coisa que ela faz, ela chega um pouco antes, ela vai varrer e vai passar pano. Tá? E depois ela começa a fazer as outras coisas. A hora que a segunda pessoa chegar, ela não vai precisar varrer e passar pano, ela vai começar a repor. A gente tem toda uma sequência. Quanto a dias é importante também. Por exemplo, aqui segunda-feira é dia de fazer pedido de supermercado, água e guloseimas. Né? Digo, sei lá, Fine, essas Fine da vida, castanha, amendoim e tal. A gente centraliza tudo lá na fábrica, mas os pedidos vêm das lojas e vai para a fábrica. De terça-feira é dia de fazer o pedido da fábrica. Então faz na terça, a gente entrega na quarta e no verão, se precisar, faz de novo na quinta-feira para a gente entregar na sexta para nossa fábrica. Tudo isso está dentro do treinamento. Quanto melhor for e mais detalhado o treinamento, melhor é. Lembre-se, o colaborador ele não tem a obrigação de saber como as coisas funcionam se você não treinar. Tá? Não adianta você falar, pô, mas você tem que atender assim. Eu não te falei. O cara esquece, pô. O cara tá chegando na tua loja agora. Entendeu? Você passou. Olha quantas informações você passou pro cara. O cara chega na sorveteria aqui, eu falo como que ele tem que atender. Eu explico quem é nosso cliente. Eu explico a hora que abre, a hora que fecha a loja, o que ele tem que fazer na hora que abre. Aí como ele vai repor sorvete, tá? A maneira de repor, quanto sorvete ele tira. Aí tem que explicar para ele como ele vai limpar a loja. Como faz todas as taças, como ele vai fazer os pedidos, que dia vai fazer o pedido, como é que é a quantidade de pedido, estoque, como controlar a caixa. Às vezes o cara tem que saber tudo isso. Você vai falar só de cabeça para ele, ele esquece, cara. Então deixa no seu treinamento detalhado, o mais detalhado possível, tá? O mais detalhado possível. Pra você ter ideia, tem grandes redes de fast food e, cara, eles têm um manual de treinamento. Qualquer coisa que aconteça, o cliente está devolvendo o lanche, eles têm uma maneira certa de proceder. Tudo que você possa imaginar. Eles têm o tempo certo de preparar um lanche. Está tudo no script, está tudo dentro do treinamento. É basicamente um livro. Então você consegue copiar, vamos dizer assim, você consegue fazer alguma coisa parecida. E aí quando você passou o treinamento para o seu cliente, ele vai assinar uma via que ele fez o treinamento com você, né, que você passou o treinamento para ele, depois você vai implementando junto, e uma via você deixa com ele leva para casa dele. Então, se ele for um cara interessado
engajado, querer trabalhar, querer mostrar serviço, lá na casa dele ele vai ler, pô. Ó, cara, eu tenho que fazer isso, aquilo. Geralmente, você percebe, isso é um sinal também que ele é um bom colaborador. Você percebe o quê? Que o cliente engajado, às vezes, ele volta no outro dia com dúvidas sobre o treinamento. Você fala, pô, cara, ó, esse cara leu meu treinamento. Mas o cliente que tem colaborador que não pergunta nada, mas às vezes o cara quando ele está engajado mesmo, ele fala, ó, cara, eu fiquei com dúvida nisso daqui, sabe? Ele é proativo. Ele fala, pô, cara, me ensina a fazer isso daqui que eu acho que eu vou ter dificuldade. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá bom? Estou vendo pergunta aqui, quando o cliente reclama de preço. Bom, a gente já está saindo um pouquinho, né, do nosso tema de colaborador, mas basicamente, se o cliente reclama de preço, significa que ele não está enxergando valor no seu produto. E ele não é obrigado a enxergar. Quem tem que mostrar para ele é você, tá? Então, tá faltando você mostrar valor. Tá faltando você responder essa objeção dele, né? E não é você batendo de frente com o cliente. Ninguém gosta de, né, de ter um tomar lá da cá. Então o cara chega e fala, seu produto tá caro. Você fala assim, não tá não, tá barato. Isso não existe, tá? Você não vai ter esse cliente. Então você tem que ter empatia com o seu cliente, você tem que saber a objeção dele e tem que quebrar essa objeção, tem que matar essa objeção. Então se o cliente chegar para você e falar assim, olha, tá caro o seu produto. Você fala, tudo bem, eu entendo, senhor, mas tá caro em relação a quê? Né, o senhor está comparando com o quê? Por que o senhor acha que está caro? Entendeu? Então você fala, pô, você entendeu a objeção do cara, e aí você começa a conversar com ele e explicar os seus argumentos. Você tem que mostrar, através da razão, que o seu produto não é caro. Tá? Eu já tive cliente que ele chega e fala assim, pô, cara, esse sorvete é bom, mas é muito caro. Eu comprei um pote e o pote custa X, seu sorvete custa 3X. E eu falo, ó, eu entendo, senhor, mas ó, eu também tenho pote daquele valor. Ó, essa linha aqui é minha linha institucional. Agora, esse valor, essa linha aqui, eu uso produtos importados, tá? Eu uso muita fruta in natura, tá? Então eu uso um tipo de estabilizante diferente. Então, aí você vai falando para ele, sabe? Você vai falando os argumentos por que o seu produto custa tal. Falou, por isso que é um produto que eu não consigo colocar em pote, porque ele não tem preço. Entendeu? É selecionado, é diferente. Pô, meu pistache, eu uso pasta de pistache. E assim por diante. Aí você vai agregando valor. O cara pode até ficar meio assim, mas ele vai entender. Ele fala, pô, realmente, cara, o sorvete do cara é diferente. Agora, se ele chegar e falar pra você que tá caro e você não. Você fala, tá caro, não, tá barato, você não entende nada. Pô, aí, meu irmão, não dá. O cara não precisa conhecer o valor. Você que tem que mostrar o valor do seu produto. Existem coisas que são caras e existem coisas que são de alto valor. Mostre para ele. Beleza, gente? Eu acho que a gente teve um norte legal, né? De quando contratar o nosso colaborador. Tá? Vocês querem recapitular alguma coisinha aí? Tem alguma dúvida? Manda pra gente aí que a gente vai conversando. Mas basicamente deixa eu ver, quais são os sinais. Basicamente assim, ó, então você tem alguns sinais que está na hora de você contratar o seu primeiro colaborador, tá? Ou às vezes você tem 2 colaboradores, contratar mais colaboradores. Primeiro, você não consegue suprir a demanda, você não consegue atrair novos clientes, você não consegue pegar novos pedidos, você não consegue pensar em novas estratégias, o seu atendimento começa a ser falho. O que mais? Todos os processos seus está insatisfatório, você tem problema de saúde, então não adianta nada a gente ter um CNPJ forte e um CPF fraco, né? Então assim, tem que pensar em tudo isso daí. Beleza? Então, gente, é isso. Fique por aqui. Foi muito legal. E vamos deixando nos comentários aí. Vamos conversando a semana. Qual que é o tema que
vocês querem. Tá? E vamos variar, tá bom? Não vamos ficar só falando de produtos, não, que produtos é um pilar fundamental para a gente ter sucesso, para a gente ter lucro. É um pilar muito importante e tem muita coisa para a gente falar de produto. Pensa em todos os ingredientes que vão, pensa em todos os processos para a gente fazer, todos os tipos de sorvete, tem muita coisa, mas não é só isso. A gente precisa falar de atendimento, precisa falar de equipe, que foi o caso hoje, precisa falar de meios de venda, né, modelos de negócio. Tudo isso faz parte para tornar a nossa sorveteria mais lucrativa. Beleza, gente? Então, pô, obrigado por comparecer aí. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço. Valeu!